O que você vai ouvir agora foi registrado a mais de 1 bilhão de quilômetros da Terra. Um som tão perturbador, tão misterioso, que até hoje os cientistas não conseguem explicar completamente. Um eco vindo das profundezas do espaço, algo que não deveria existir, mas existe. Esse é o tipo de descoberta que faz a gente se perguntar: o que realmente está lá fora? E será que estamos sozinhos? Se você gosta desse tipo de mistério, já deixa o like e se inscreve no canal Mindscape, porque hoje você vai ouvir o som mais assustador já gravado pela NASA. Em 1980, a sonda Voyager 1 da NASA viajava rumo ao desconhecido. Ela havia deixado Júpiter para trás e agora se aproximava de Saturno. O que ninguém esperava era que, ao passar próximo dos anéis do planeta, seus instrumentos captariam algo que, por falta de outra palavra, parecia uma voz. Um som grave, vibrante, quase orgânico. Não era vento, não era radiação comum. Era uma sequência de pulsos, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar. A NASA liberou o áudio anos depois. É um som que não pode ser ouvido no espaço diretamente, porque o espaço é vácuo, mas a Voyager registrou ondas eletromagnéticas e, ao converter essas ondas em frequências audíveis, o resultado foi um coro de ecos assustadores, algo que muitos chamam de o grito do vazio. Quando esse áudio foi reproduzido pela primeira vez, até alguns engenheiros da própria missão ficaram em silêncio. Dizem que era como ouvir o universo respirando. Esses sons, chamados de emissões de plasma, são produzidos por interações entre partículas carregadas e campos magnéticos. Mas o padrão, a forma e a intensidade daquele registro nunca mais foram repetidos. Era diferente de tudo que a NASA já havia captado. E é aí que a história começa a ficar ainda mais estranha. Alguns astrônomos afirmam que, se você desacelerar a gravação e filtrar as frequências, dá para perceber uma espécie de ritmo, como se fosse uma linguagem, uma repetição quase musical. Outros mais céticos dizem que isso é apenas o cérebro humano tentando encontrar sentido no caos. Mas, convenhamos, o universo raramente é caótico sem propósito. Agora imagine, você está sozinho, flutuando no vazio a bilhões de quilômetros de casa, e do nada, seu rádio capta um som que parece consciente. E esse é o tipo de coisa que faz até o mais racional dos cientistas parar por um segundo e pensar: e se não estivermos sozinhos? Curiosamente, esse não foi o único som estranho captado pelo espaço. Em 2015, a missão Cassini registrou ruídos vindos da atmosfera de Saturno que lembravam um coral. Um coro de vozes cósmicas subindo e descendo em frequência, quase como um cântico. A NASA explicou que se tratava de interações entre o campo magnético do planeta e o vento solar. Mas o que chama a atenção é que os sons variavam em intervalos quase regulares, como se tivessem ritmo, cadência, intenção. E isso não é tudo. Quando a Voyager 1 cruzou oficialmente o limite do nosso sistema solar em 2012, os sensores gravaram outro som. Uma espécie de assovio cósmico contínuo, que se manteve por meses. Era como se o espaço interestelar estivesse vibrando. Esse som marcou o momento em que a humanidade saiu oficialmente do sistema solar. Nós atravessamos o limiar e o universo respondeu. Mas há uma parte dessa história que pouca gente conhece. Pouco depois dessa gravação, o sinal da Voyager começou a apresentar pequenas falhas, ruídos fora do padrão. Durante algumas semanas, o controle de solo da NASA notou uma sequência repetida de pulsos, algo que parecia um código. Os engenheiros descartaram a ideia de interferência. Não havia satélites próximos, nenhuma fonte terrestre possível. Apenas o espaço. Esses pulsos desapareceram tão repentinamente quanto surgiram. Até hoje, ninguém conseguiu determinar a origem. A NASA arquivou o evento como anomalia magnética não replicável. Mas há um detalhe curioso. Nas semanas seguintes, a trajetória da Voyager apresentou pequenas variações, como se uma força invisível estivesse interferindo. Coincidência? Talvez. Mas quando se trata do espaço, coincidências costumam ter significado. O som do cosmos não é apenas ruído. Ele é o reflexo das forças que moldam tudo o que existe. Energia, gravidade,
matéria e tempo. Os astrofísicos chamam isso de música do universo. Ondas de plasma, vibrações estelares, pulsares emitindo sinais regulares, buracos negros distorcendo o espaço-tempo. Tudo vibra, tudo canta. Só que a gente não escuta, porque nossos ouvidos não foram feitos para isso. Mas as máquinas sim. Elas escutam. E talvez o que a Voyager tenha ouvido naquele dia não fosse apenas um campo magnético. Talvez tenha sido algo maior. Uma lembrança, um eco de algo que aconteceu antes de nós. Você sabia que estrelas também fazem sons? Elas vibram de acordo com a fusão em seus núcleos, e cada estrela tem um tom único, como uma nota musical do cosmos. O Sol, por exemplo, emite uma frequência que, se fosse audível, seria equivalente a um dó bem grave. Algo que você sentiria mais do que ouviria. Agora, imagine bilhões de estrelas vibrando, ao mesmo tempo, cada uma tocando sua nota. Isso é o universo, uma sinfonia invisível. E se os buracos negros, que absorvem tudo, inclusive a luz, também estivessem emitindo um som, de outra forma? Em 2019, cientistas do Observatório de Raio-X Chandra detectaram vibrações em torno de um buraco negro na galáxia Perseus. A frequência, quando convertida, corresponde a um si bemol, 57 oitavas abaixo do dó médio. Isso significa que o som é tão grave que demoraria 10 milhões de anos para completar uma única oscilação. O espaço canta em escalas que nossa mente mal consegue compreender. Agora, conecta isso com o som da Voyager. E se aquele eco não fosse um acaso, mas um fragmento dessa melodia cósmica, um ponto específico na partitura do universo, captado no momento exato em que uma civilização azul começou a escutar o som do próprio lar. Carl Sagan dizia que o universo é mais do que espaço e tempo. É consciência. E que talvez, quando olhamos para as estrelas, seja o próprio cosmos se observando através de nós. Nesse caso, esses sons seriam a prova de que o universo é vivo, que ele pulsa, vibra e pensa. Mas a quem valem? Alguns teóricos acreditam que as emissões captadas pela Voyager podem estar associadas à matéria escura, uma forma de energia que compõe 85% do universo, mas que ninguém jamais viu. Se a matéria escura vibrar, ela poderia gerar sinais que não se comportam como nada conhecido. E se os tais raios negros, que distorcem o espaço ao redor das galáxias, também produzirem sons? Sons que não conseguimos ouvir. Ainda. Agora pensa comigo, e se esses sons fossem de alguma forma registros da própria criação? Ecos do Big Bang, vagando pelo espaço desde o início dos tempos, esperando que uma sonda, feita por uma pequena civilização azul, os escutasse pela primeira vez. Talvez não estivermos ouvindo o universo. Talvez seja o universo nos ouvindo. Hoje, mais de 45 anos depois, a Voyager ainda está lá fora, viajando no frio eterno, levando consigo uma pequena mensagem da humanidade, o Golden Record, um disco dourado com sons e músicas da Terra, saudações em várias línguas, até o som de um beijo. Nós enviamos tudo isso na esperança de que alguém, em algum lugar, um dia, encontre. E enquanto ela continua sua jornada solitária, cruzando a escuridão, talvez ainda ecoe aquele som distante, o som que não era vento, nem radiação, nem ruído. O som do próprio universo. Se você gosta desse tipo de mistério tanto quanto eu, deixa o like e se inscreve no canal Mindscape, porque o cosmos está cheio de segredos, e aqui a gente vai revelar cada um deles. Agora me conta nos comentários, você acha que esses sons são apenas fenômenos naturais, ou será que existe algo lá fora tentando se comunicar conosco? Talvez a resposta já esteja ecoando no silêncio entre as estrelas.